Luciana, eu avalio da seguinte forma: eu acho que essa eleição ela não vai acabar por muitos anos, infelizmente, porque ela não começou em 2022, ela começou praticamente desde que o então presidente Jair Bolsonaro assumiu. Desde que ele assumiu, ele basicamente não governa, ele vive para tentar se reeleger. Ele passou 4 anos em campanha, tanto que muitas as ações, quando ele se mobilizou, aconteceram apenas quando a popularidade dele caía ou a popularidade do então nem candidato, porque ele não tinha os direitos políticos, o agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, despontava nas pesquisas. Então, quando havia uma dessas duas situações, você via alguma atitude do governo. A própria pandemia é um exemplo muito clássico disso. A ideia inicial do presidente Bolsonaro não fazer nada, era basicamente, morre quem tiver que morrer, vai todo mundo para a rua e vida normal. Então, quando aconteceram disso refletir na popularidade dele, ele se mobilizou, ele fez alguma coisa. O auxílio emergencial também é exemplo disso, a vacina e por aí vai. Então, a partir do momento em que essa disputa ela foi perdida, antes disso a gente precisa lembrar o seguinte: ela foi desigual do começo ao fim. E isso é o ponto mais grave desse processo todo e o que vai deixar mais sequelas. O processo eleitoral ele foi completamente pervertido. Primeiro, porque ele começou antes da hora. A atual gestão começou a fazer propaganda eleitoral há anos atrás, o que por si só é crime. Durante esse processo eleitoral propriamente dito, nós tivemos a PEC Kamikaze, que basicamente destruiu o teto de gastos, que é uma coisa muito controversa, mas enfim, destruiu o teto de gastos, aprovou benefícios em ano eleitoral, o que é proibido. Nós tivemos o orçamento secreto, que foi turbinado a níveis estratosféricos, comprometendo inclusive o orçamento de 2023. Ou seja, foi um processo que perverteu, o processo eleitoral brasileiro foi totalmente pervertido durante esse período. E isso é muito grave, porque uma vez que você pega a Constituição, o Código Eleitoral, o Código Penal, e faz esse tipo de malabarismo, a partir do momento em que muda a gestão, como é que a justiça vai se portar? Vai dar os mesmos privilégios ao novo presidente ou vai retomar a normalidade de antes, o que não deixa de ser uma forma diferente de lidar com a nova presidência? Então, assim, essa instabilidade e essa perversão do Estado Democrático de Direito, para mim, é o que vai fazer com que essa eleição não acabe agora. Ela não vai acabar esse ano, ela vai se prolongar, porque mesmo que o Bolsonaro saia de cena, que ele se torne inelegível, por exemplo, que ele perca a popularidade, que ele não tenha mais viabilidade política, a extrema-direita ela está completamente consolidada. Ela tem lideranças em potencial, ela tem uma bancada fortíssima no Congresso, ela tem lideranças regionais, ela tem representantes nas redes sociais, ela tem influenciadores, ela tem uma base eleitoral sólida, porque a eleição foi decidida com menos de 2% de votos. Ou seja, é uma base que consegue se mobilizar a ponto de equiparar com o presidente eleito. Tudo bem, você pode colocar, foram vários benefícios fiscais, com compra de votos, foi com orçamento secreto, tudo bem, mas conseguiu. Então, assim, e o novo presidente, o antigo presidente que vai assumir o terceiro mandato, ele vai ter um Congresso contra si muito hostil. Então, eu acho que esse processo eleitoral ele começou muito antes de 2022 e ele não terminará em 2023. Eu costumo dizer o seguinte: todo mundo lembra como o primeiro governo Lula terminou. Popularidade, economia bombando, mas ninguém lembra como começou. O começo dele foi extremamente turbulento. Nós tivemos as denúncias, a reforma da Previdência de servidores que foi extremamente negativa para o governo, tivemos o escândalo dos Correios, tivemos o mensalão. A pressão que o governo Lula sentiu nos primeiros anos foi terrível. Isso em outro contexto muito mais tranquilo do que esse. E agora vai enfrentar um contexto muito mais difícil, muito mais hostil, muito mais desafiador do que antes. Então, eu não acredito que essas eleições acabaram, pelo menos esse clima de polarização, disputa e de conflito vai se estender ainda por muito tempo.